Oi pessoal, meu nome é Camila, do Camila Passadora Handmade, e esse é o meu canal exclusivo de square de crochê, o square de crochê da Mila. E hoje eu trouxe um square super delicadinho para vocês, que é o square de margaridinha. É muito fácil, rapidinho de fazer e fica super fofo. Eu fiz ele aqui nessas duas cores para vocês poderem ver, e vocês podem fazer nas mais variadas cores. Esses dois modelinhos são só um exemplo. E vocês podem trabalhar também com diversos tipos de fios, além dos fios que eu vou utilizar aqui. É somente adequar a agulha ao fio que vocês forem trabalhar. E ele fica com um acabamento super perfeitinho. Eu vou ensinar vocês a fazerem também o acabamento bem perfeitinho, para que não apareça na peça que vocês forem fazer. E eu vou ensinar também a fazer o meio square, para que vocês possam fazer também quinas. Esse square vocês podem utilizar para diversos tipos de trabalho. Fica super lindo em peças de vestuário, suplás, mantas, almofadas, acessórios, os mais diversos tipos. Inclusive eu fiz um lenço de crochê com ele. Então, se você já gostou, já deixa o seu like para mim, deixa aqui nos comentários o que você achou e compartilhe o vídeo com outras pessoas. Ah, e já se inscrevam nos canais caso ainda não sejam inscritos. E é isso, bora fazer! E o material que eu trabalhei foi o Cisne Natural Algodão 6 cabos, que é um fio 100% algodão. O texto deste fio é 465. Cada square inteiro nós utilizaremos apenas 3 gramas deste fio, então super econômica. Eu vou precisar também de uma tesoura. A agulha que nós vamos trabalhar para este fio é a agulha 3,5. Se vocês estiverem utilizando outros tipos de fios, é somente adequar a agulha ao fio que vocês forem utilizar. Precisaremos de uma agulha para acabamentos. Aqui eu estou utilizando a agulha número 2, pode ser qualquer uma que vocês tenham um pouquinho menor do que a gente estiver trabalhando, e também a cola de secagem rápida para acabamentos. Nós vamos iniciar então com a agulha 3,5 e com essa cor rosa salmão. Vamos começar fazendo um anel mágico, então vou laçar aqui sobre meu dedo, passar por baixo deste fio, por cima deste outro, dar uma giradinha, laçar e passar aqui por dentro. Então, fiz aqui o meu anel mágico. Agora, aqui dentro do anel mágico, nós vamos incluir 8 pontos, 8 cabecinhas de pontos. Então, eu laço, trago para cima, vou fazer o ponto baixo. Laço e tiro as duas laçadas. Então, aqui eu já começo a contar, cada vezinho deste que se formará aqui em cima, é uma cabecinha de ponto. Então, aqui eu já fiz um, vou fazer 2... 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, tenho 8 cabecinhas de pontos aqui. Agora, eu já posso fechar o meu anel mágico. Eu não preciso fechar apertando bem ele, eu posso deixar um espacinho aqui dentro, um espacinho mais ou menos que passe aqui a minha agulha por dentro, só para ficar um charminho realmente aqui dentro, no meinho do nosso square. E agora, eu já posso cortar o fio. Então, vou deixar um pedacinho para fazer o acabamento, não vou utilizar mais essa cor. Vou puxar esse fiozinho aqui para fora. Com a ajuda da agulha número 2, pode ser qualquer uma que seja menor do que a gente estiver utilizando, só para facilitar aqui a passagem do fio. Então, eu tenho aqui essa primeira cabecinha, e eu vou vir aqui na segunda cabecinha, pegando de trás para frente, passando aqui no meio dos dois vezinhos. Eu vou laçar o fiozinho e vou passar aqui para dentro. Então, vou trazer aqui para o lado de trás. E aqui, vou passar aqui por dentro do nozinho e por dentro de onde meu fio está saindo, dentro desse vezinho. Então, passo o fio aqui dentro novamente. Jogo ele aqui para trás. Ajeito aqui o tamanhinho dele, para que ele fique proporcional aos outros pontos que nós já temos. E aí, esses dois fiozinhos que nós temos aqui atrás, nós vamos dar 2 nozinhos. 1
e 2. Eu gosto de fazer esse fechamento assim, passando aqui pelo segundo, porque assim a gente fica com esse pontinho primeiro mais encorpado aqui dentro. E vocês confirmem aí se vocês têm 8 cabecinhas para dar certo, tá? Então, ó, vou segurar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cabecinhas. Precisamos ter 8 cabecinhas de pontos aqui na voltinha. E agora nós já vamos trabalhar com a próxima cor, que é a cor branca. Então, com a cor branca, eu posso começar em qualquer lugar, pegando aqui as 2 alcinhas. Vou puxar aqui o meu fiozinho, laçar, trazer a laçadinha aqui pra frente. Vou passar o fiozinho menor por cima do fio maior, só para não ficar abrindo. E aqui eu vou fazer 2 correntinhas, 1 e 2. Ainda aqui dentro, eu vou laçar dentro do mesmo lugar e vou fazer um ponto alto incompleto. Então, laço, trago a laçada para cima, laço, tiro 2 e deixo na minha agulha. Laço novamente no mesmo lugar, vou fazer mais um ponto alto incompleto. Então, laço, tiro mais 2 laçadas e deixo na agulha. Agora, eu tenho 3 laçadas na minha agulha. E agora sim, eu vou laçar e tirar todas de uma única vez. Agora, eu vou laçar e fazer uma correntinha de separação, que vai ser a separação entre as minhas pétalas. Agora, eu já laço e venho fazendo os 3 pontos altos incompletos aqui no próxima cabecinha de ponto. Então, ó, aqui, pegando as 2 alcinhas. Então, laço, tiro 2, ainda dentro do mesmo lugar, laço, busco a laçada, trago para cima, laço, tiro as 2, seguro na agulha. E mais um ponto, laço, no mesmo lugar, laço, tiro 2. E agora, eu tenho 4 na agulha do ponto anterior e mais 3 do ponto que eu fiz. E agora, eu laço, tiro todas de uma vez e faço uma correntinha de separação. E nós vamos fazer isso nas 8 cabecinhas de pontos, então, nós vamos ficar com um total de 8 pétalas. Fiz minhas 8 pétalas, agora eu não posso esquecer da minha correntinha de separação, puxo o meu fiozinho, posso cortar o meu fio, vou puxar o meu fiozinho para fora, e agora esse fiozinho que eu tenho, nós vamos fazer o fechamento também no segundo ponto. Então, aqui eu tenho as correntinhas, eu vou vir aqui nesse pontinho do meio, a cabecinha dele é essa daqui que está aqui em cima, ó, aqui. Então, vou pegar aqui, nesse lugar, vou laçar, vou trazer aqui para trás, passar por dentro da correntinha que nós fizemos, tomando cuidado para não repuxar, para ela não se fechar. Ela precisa ficar do tamanho proporcional ao restante dos pontos. Passei aqui por dentro, eu vou passar por dentro aqui desse nozinho que eu tenho atrás desse ponto aqui, ó. Conseguem ver? Eu gosto de passar por dentro desse, todos na parte de trás, tá? Porque aí a gente traz esse pontinho um pouco pra cá, a correntinha fica mais certinha. Ó, eu peguei aqui, é o nozinho que se forma atrás dessas correntinhas que a gente faz iniciais. Então, eu passo aqui dentro, que a gente já deixa o fiozinho pro lugar que ele precisa ficar. Já deixa mais fechadinho. Agora, esse fiozinho branco eu vou passar por dentro aqui dessas laçadinhas que eu tenho da própria cor, sempre escondo dentro da própria cor, para ele ficar bem bonitinho na parte de trás também. E aqui eu vou dar 2 nozinhos. Eu vou ensinar para vocês já a fazer o acabamento, para que vocês possam escolher ou fazer a cada fechamento ou fazer tudo depois no final. Mas já vou ensinar para vocês, ó, o primeiro nozinho a gente não aperta e o segundo a gente já pode apertar. E aí, a gente sempre esconde atrás, dentro dos pontos, não tem um lugar certo, sempre próximo aqui de onde a gente está trabalhando com os fiozinhos, a gente esconde aqui por dentro. Então, jogo meus fiozinhos aqui, sempre dentro da mesma cor, para que eles não apareçam. Então, jogo os fiozinhos para cá, ajeito aqui, e eu gosto de passar uma colinha para depois não ficar soltando os nossos fiozinhos. Aqui eu estou utilizando a cola Pega Mil, que é uma cola de secagem rápida. Eu ponho um pinguinho aqui onde a minha pontinha está saindo,
debaixo do ponto que eu escondi. Que agora, vou mostrar pra vocês, eu vou cortar e aí eu consigo esconder a pontinha. Então, ó, corto aqui o fiozinho e aí eu já consigo também esconder. Então, ó, pego a própria tesoura e tampo aqui aonde a pontinha do meu fio está. Dessa forma, ó, ficou um acabamento perfeito, não aparece onde a gente fez o acabamento. A mesma coisa eu vou fazer aqui com essa cor, cor-de-rosa, e vou esconder aqui no meio. Então, finalizada a nossa segunda carreira, agora nós vamos fazer com a cor azul. E a nossa terceira carreira, nós podemos começar em qualquer lugar, nós vamos trabalhar no vão entre as pétalas. Então, vou colocar aqui no meio, entre as pétalas, vou laçar o meu fio, dar uma giradinha no fio menor por cima do fio maior, passo por dentro e faço mais uma correntinha. Então, aqui já é equivalente ao meu primeiro ponto alto. E eu vou incluir mais 2 pontos altos aqui dentro do vão. Então, 1 e 2. Assim, eu fiquei com um bloquinho de 3 pontos altos. Agora, nós vamos fazer a nossa primeira quina. Então, venho aqui no próximo vão, não faço correntinha de intervalo, eu já venho direto pra cá e vou fazer 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3. Fiz 3 pontos altos, vou fazer 2 correntinhas. 1, 2. Venho dentro do mesmo lugar e vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, temos aqui a nossa primeira quina. Vou fazer mais uma lateral com 3 pontos altos. Sempre nas nossas laterais são 3 pontos altos. Eu estou sempre trabalhando aqui no meio, entre as pétalas, no vãozinho entre as pétalas. Terminei minha lateral, vou repetir mais uma quina. Então, com 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3. E já tenho aqui metade do meu square pronto. Então, aqui eu só vou repetir, intercalar entre mais um aqui, que é a lateral, o próximo já é quina. Sempre aqui nos meinhos são 3 pontos altos e nas quinas, os 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo lugar. Completei aqui toda a volta. Agora, já posso também cortar o meu fio, puxar o fio para fora, vir com a agulha menor e no segundo ponto fazer o fechamento. Então, pulo as correntinhas, venho no segundo ponto, na cabecinha do segundo ponto, vou puxar o fiozinho lá para trás, passar por dentro do nozinho e por dentro de onde saiu meu fio, da cabecinha de ponto, puxo o fiozinho aqui para trás. E aqui o fechamento é igual aos que a gente fez anteriormente, só vou passar aqui por trás das correntinhas no nozinho que eu tenho. Então, aqui no nozinho, passo por aqui e vou chegar ali até onde está o meu outro fio, para dar os 2 nozinhos, esconder o fio, colar e cortar. Aqui a gente só deixa antes de esconder, deixa do mesmo tamanhinho, e nosso squarezinho está pronto. Olha que fofurinha. Agora, eu vou mostrar para vocês a fazer o meio square. Então, vou ensinar vocês agora a fazer esta parte aqui. Para o meio square, eu vou iniciar também com o anel mágico. Então, vou fazer aqui meu anel mágico. E feito meu anel mágico, eu vou incluir 4 pontos. Então, 1, 2, 3 e 4. Então, tenho 4 cabecinhas de ponto. 1, 2, 3, 4. Agora, eu já posso puxar um pouquinho para cortar o meu fio. Corto aqui o fio, puxo aqui para fora. Vou fechar aqui o meu anel mágico. Vou fechar, mas não vou puxar muito, ó. Assim tá bom.
A gente não precisa fechar tanto. E aí, esse fiozinho, esse último que a gente terminou, eu já posso dar um nozinho aqui nessa pontinha. Com esse outro aqui do fechamento do anel mágico. Então, ó, procuro deixar esse nozinho mais pra parte de trás, ó. Ele vai ficar aqui do ladinho, mas não joga ele lá pra frente. Deixa ele mais escondidinho aqui na parte de trás. Assim, ó. Estão vendo como ficou? E aí, eu posso dar já o segundo nozinho. Bem mais apertadinho. Agora, com a cor branca, nós vamos fazer 4 pétalas, uma sobre cada pontinho que nós fizemos aqui. Então, vamos vir aqui logo no primeiro pontinho, nesse vizinho que nós temos, laço o fio, prendo ele aqui, faço mais uma correntinha, e aqui dentro do mesmo lugar, eu vou incluir o ponto alto incompleto, seguro na agulha, o próximo ponto alto incompleto, seguro na agulha. Estou com os 3, laço, tiro os 3 e faço uma correntinha. E já vou aqui para a próxima pétala. Então, os 3 pontos altos incompletos, laço, tiro todos e faço correntinha. E vou fazer mais agora aqui nos 2 últimos pontos. Terminei de fazer aqui a minha última pétala, eu vou fazer ainda a correntinha e vou puxar. E aí sim eu vou cortar o meu fio. Esse fiozinho aqui eu vou puxar aqui pra fora e fechar essa correntinha, só para ele ficar assim, com esta pontinha assim. E aqui eu tenho as minhas 4 pétalas. Agora, esse fiozinho aqui da pontinha, eu vou trazer ele aqui pra dentro. Eu não faço a finalização em nenhuma pontinha, eu sempre trago eles aqui pra dentro, para que a gente esconda, para que a nossa pontinha fique bem bonitinha. Então, vou puxar ele todo aqui pra dentro, ó, sem repuxar as pétalas. Aqui eu arrumo, sem repuxar. Então, aqui eu vou trazer ele mais pra baixo, aqui mais pra beiradinha. E vou caminhar com ele aqui mais essa pétala para encontrar com o outro fiozinho aqui no meio. E a mesma coisa, esse fiozinho também trago aqui pro meio, para fazer o acabamento dele aqui também, dentro da cor. Cheguei junto com o outro fio, e aqui eu já dou os 2 nozinhos, escondo o fio, corto e colo. Esse fiozinho aqui da ponta, nós vamos esconder ele aqui pra cima. Então, estão vendo aqui esse segundo nozinho? Esse daqui a gente passa aqui por dentro desse nozinho. E a gente traz esse nozinho pra cá, pra não ficar essa pontinha aparecendo ali na ponta. Então, ó, trago ele pra cá. Assim, a nossa pontinha vai ficar retinha, ó. Se a gente esconder ele bem pra cá. E aqui, como a gente não tem muito espacinho pra esconder ele, esse daqui a gente pode até passar, ó, junto aqui de onde eu escondi o outro. Deixando ele bem discretinho aqui dentro do branco e cortando pra não aparecer ele escondido aqui na parte branca. Finalizei aqui o acabamento para ficar melhor pra gente conseguir ver. Olha que bonitinho que ele fica. Bem perfeitinho. E agora, nós vamos fazer, então, com a cor azul. E nós vamos pegar aqui na nossa pétala. Então, aqui na nossa pétala, nós vamos vir aqui na parte de trás, ó. Eu preciso pegar pelo menos 2 fiozinhos aqui da ponta. Então, ó, peguei aqui na parte de trás. Estão vendo aqui a correntinha que a gente tem? Eu vou pegar aqui, bem aqui do ladinho, na pontinha, mas não um fiozinho só, senão ele vai abrir. Preciso pegar 2 fiozinhos pelo menos, que aí ele prende a agulha, ó, ele não abre, não puxa o fio. E aqui nós vamos começar a fazer os nossos pontos. Então, aqui eu vou prender e vou fazer mais uma correntinha. Então, fiquei com as 2 aqui e vou fazer aqui mais 2 pontos altos. Então, 1 e 2.
Vou vir aqui entre a pétala novamente, fazer mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E agora sim, aqui é a nossa quina. Então, aqui no meinho das pétalas, bem no meio, a gente vai fazer 1, 2, 3, as 2 correntinhas, 1, 2 e mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Assim, e agora aqui, eu vou fazer mais 3 pontos altos na próxima. 1, 2 e 3. Aqui na minha última pétala, também 3, só que eu vou pegar aqui, ó. Estão vendo? O meu ponto está aqui, ó, fica meio de ladinho. Nós vamos pegar aqui na lateral dele, jogar lá pra trás, passando aqui pelos fiozinhos. Então, ó, peguei na lateral, coloquei no meio e joguei lá pra trás a agulha. Pra ele ficar bem aqui na pontinha, ó. Estão vendo que a minha pétala está toda pra frente, ó? Tenho aqui 1, 2, 3 pontos, mas eu peguei ele aqui no meio. Então, agora aqui eu vou fazer os 3 pontos altos no mesmo lugar. Então, eu coloco aqui no meio, jogo lá pra trás, 2 e 3. Terminei, vou fazer uma correntinha para fechar esse ponto, corto o fio, puxo bem essa correntinha aqui, olha, para ela desaparecer. Então, puxo bem forte, que ela vai sumir. E agora, só vou fazer o acabamento dessas 2 pontinhas. Então, aqui a gente já tem o nosso meio square. Essa pontinha eu vou esconder aqui para trás e cortar, e essa daqui a mesma coisa. Como o fiozinho, ele tem mais de um fiozinho dentro, a gente pode dividir metade, metade e prender. E square pronto, olha como ele ficou super fofo, delicadinho e com um acabamento bem perfeitinho. Me contem aqui já o que vocês acharam desse square, qual a cor que vocês vão utilizar no trabalho de vocês e já compartilhem o vídeo com outras pessoas que possam se interessar. Obrigada por ficarem comigo, beijos e até o próximo vídeo.